Imagine La Casa de Papel, só que acontecendo no Brasil, mais especificamente em Fortaleza, no Ceará. Em agosto de 2005, alguns assaltantes tinham um único plano e uma única missão: assaltar o Banco Central do Brasil. E disfarçados como uma empresa de paisagismo, eles alugaram uma casa a 80 metros do banco. E durante alguns meses eles cavaram um túnel subterrâneo que passava por algumas ruas. Inclusive nesse túnel tinha eletricidade, ventilação e até trilhos para passar e facilitar o trabalho deles de passar o dinheiro. E foi no final de semana, mais especificamente começando o roubo no dia 6 de agosto, que eles roubaram cerca de 164 milhões de reais do Banco Central de Fortaleza. E os funcionários do banco só descobriram isso no expediente de segunda-feira, no dia 8. E hoje em dia, 20 anos depois, eles ainda não conseguiram recuperar todo o dinheiro que foi roubado. E só muitos e muitos anos depois que alguns deles foram realmente capturados e presos. Mas ainda tem uma investigação muito longa e muita gente ainda pode estar envolvida e acabar sendo capturada. Mas esse foi considerado o maior roubo da história do Brasil. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua tripulação desembarcaram aqui. Mas alguns dias depois, num domingo considerado um domingo de Páscoa, resolveram fazer uma celebração. Mais especificamente, em 26 de abril de 1500, eles resolveram fazer a primeira missa em solo brasileiro. E esse evento aconteceu na praia de Coroa Vermelha, lá em Santa Cruz Cabralha, que fica lá na Bahia. E essa celebração foi realizada pelo Frei Henrique de Coimbra, e além da frota de Pedro Álvares Cabral, diversos indígenas foram ali assistir esse momento. E esse evento histórico foi retratado na icônica pintura de Vitor Meirelles. E se você for lá na região, você vai ver que tem vários pontos turísticos que remetem a esse acontecimento histórico. Inclusive eu já estive lá alguns anos atrás e tirei algumas fotos, como essa aqui que tá aparecendo. Você já se perguntou como é que seria se por um acaso enviassem insetos para o espaço? Bom, foi o que a NASA quis saber, e em 2008 eles mandaram aranhas para o espaço. Sendo assim, eles enviaram as aranhas para a estação espacial e ficaram lá estudando elas porque queriam saber como que elas reagiriam na microgravidade. Só que na primeira tentativa não deu muito certo, pois eles perceberam que as aranhas que eles mandaram ali daquela espécie não conseguiam ficar muito orientadas. No caso, elas ficavam bem desorientadas e formavam teias de uma forma bem aleatória. Já em 2011 eles resolveram fazer o teste novamente e mandaram uma outra espécie de aranha, só que dessa vez deu mais certo, elas reagiram melhor. Inclusive eles boraram um sistema usando uma luz lá. Basicamente essa luz que eles utilizaram lá fazia com que as aranhas tivessem um certo auxílio na microgravidade para poder se orientar. Então com isso elas conseguiam formar teias mais bem orientadas. E basicamente eles conseguiram concluir que os aracnídeos são animais que conseguem se adaptar mesmo na microgravidade fora do nosso planeta. Ao todo, o Brasil possui 26 estados, mais o Distrito Federal, logo são 27. Mas a gente sabe que historicamente nem todos eles existiam. E qual deles foi o último estado brasileiro a ser criado? O último estado brasileiro a ser criado foi o Tocantins. E ele foi criado justamente por ser uma terra esquecida, de certa forma. Para quem não sabe, a região onde hoje é o Tocantins, antes era parte do território de Goiás, então o estado de Goiás era muito maior. Porém, eles dividiram lá em 1988. Isso foi motivado por diversos fatores. O principal deles foi por conta de uma desigualdade regional. Isso porque a região norte estava ficando meio que para trás e não desenvolvendo direito, porque era uma região com muito potencial agrícola e de mineração, mas a capital de Goiás, que é Goiânia, ficava no sul do estado, então era muito longe para cuidar. E além de questões econômicas e administrativas, também teve uma forte pressão política e social ali na região. Até porque a região toda estava numa decadência, um declínio econômico muito grande, então fez muito sentido essa divisão, até porque ajudou a se desenvolver como um novo estado, se tornando o estado mais jovem a ser criado no nosso país. Você sabia que existe um planeta em que, em vez de chover uma chuva de água, chove ferro líquido? E o nome desse planeta é VASP-76b. E esse planeta fica a cerca de 640 anos-luz da Terra. E todo esse fenômeno acontece porque esse planeta fica muito próximo da sua estrela. Isso faz com que a temperatura média desse planeta possa bater até mesmo 2.500 graus Celsius. Isso faz com que o ferro presente ali no planeta acabe evaporando com calor. Então, basicamente, o lado do planeta que está virado para a estrela faz com que esse ferro derreta e seja evaporado. E esse vapor é levado pelo vento do planeta para o lado mais frio, o que acaba condensando esse vapor, fazendo com que chova ferro. Nós usamos o ar para encher balões, pneus, recipientes com gás, sentir a brisa dos ventos e principalmente para respirarmos. Mas por que nós não conseguimos enxergar o ar ao nosso redor? Para que a gente possa ver algo como um objeto, por exemplo, a gente precisa que a luz bata sobre ele
para que essa luz seja refletida e aí a gente consiga enxergar com os nossos olhos. Porém, as moléculas de ar são tão pequenas que a luz não consegue refletir sobre elas e a gente não consegue enxergar elas. É como se elas fossem quase que transparentes, de tão pequenas que elas são. Fora que entre uma molécula e outra, o espaçamento entre elas é muito grande. Com isso, a luz que bate sobre essas moléculas acaba não se espalhando e nem sendo absorvida de forma muito significativa, o que faz com que a luz acabe passando através do ar sem ser afetada de alguma forma, fazendo com que nós não possamos enxergar o ar.